As persianas tradicionais, horizontais e verticais, elas foram inventadas por volta de 1800 e alguma coisa. Mas existem artigos que hoje a gente chama de persiana, mas que tecnicamente não são cortinas, que surgiram antes. Um exemplo delas está aqui atrás de mim, são as rolôs. As rolôs são essas persianas que são uma tela, que tem um enrolamento de baixo para cima ou desenrola-se de cima para baixo. Essas telas, essas rolôs, elas começaram a ser utilizadas, por exemplo, em carruagens, por volta de 1500 e alguma coisa, 1600 e alguma coisa. Então é um produto super antigo. Elas tinham um acionamento mais comum por mola, né? Um enrolamento por mola. Além delas, existem outras persianas especiais, como as romanas, os painéis e as double vision. Todas essas persianas, elas são divididas basicamente em 3 tipos de tecido. Então a gente tem os blackouts, que são feitos para escurecimento, mais comum da gente usar em salas e mais ainda em quartos. A gente tem as translúcidas, que são mais decorativas ou para proteção solar e privacidade. E a gente tem as telas solares, que são exclusivas para proteção solar. As telas solares são materiais que chegam a dar de 95% a 99% de proteção solar. As rolôs, elas têm tipos de acionamentos diferentes e tipos de acabamentos opcionais diferentes também. Por exemplo, todas as rolôs, as romanas, elas podem ser motorizadas. Motorização que você aciona via Alexa, controle remoto e até incluso na automação ou aplicativo de celular. As rolôs podem vir com acabamento com bandô de alumínio, o bandô revestido, como essa aqui no meio, ou até sem o bandô, como essa aqui na lateral. Os acionamentos normalmente são por correntes, que é o caso dessa aqui, e eles acompanham a cor do tecido, então você pode fazer a composição desses componentes com o tecido que você escolheu. E a gente tem também a opção, além da motorização, do acionamento por mola. Acho que é um toque, essa persiana recolhe. Para ambientes, por exemplo, onde você não pode ter essa cordinha aparente e não é possível fazer a motorização. Depois, a gente tem outros modelos que eu queria apresentar para vocês. Essa persiana aqui é a Double Vision. A Double Vision ela é muito similar à cortina rolô, só que ela tem 2 telas, uma na frente e outra atrás, que podem ficar intercaladas ou mais fechadinhas. Essa aqui, por exemplo, é motorizada, mas ela também tem a opcional de fazer manual como a rolô. A Double Vision também tem a opção de utilizar a tela solar, tem coleções com blackout e também tem coleções translúcidas. O blackout dela tem um detalhe, por ela ter essas faixas transparentes no tecido, acaba permitindo a entrada de luz. Então a gente recomenda esse blackout ou para quando você já tem uma veneziana, ou por exemplo quando você vai usar numa sala de TV que não precisa daquela escuridão total. Essa cortina aqui é o painel. De todas essas opções de cortinas especiais, o painel é a única com recolhimento lateral. Ele pode ser feito com esse painel varetado, que tem essas divisões, ou ela pode ser com a lâmina toda lisa. O painel varetado é ideal para grandes vãos, onde você precisa fazer essa abertura lateralmente, você não consegue fazer um recolhimento para cima, por uma questão funcional, de passagem ou coisa do tipo. E ele pode ter o acionamento de diversas formas. Ela pode acionar toda para um lado ou pode fazer essa abertura dividindo as lâminas no meio, indo metade para cada lado. Qual que é o detalhe interessante dessa persiana? Quando você faz o recolhimento dela, é importante você observar se você tem um espaço de parede além da sua porta ou janela. Por quê? Mesmo ela totalmente recolhida, ela vai ocupar um determinado espaço do tamanho de uma folha. Então, ou você vai tampar a sua vista parcialmente, ou você vai comprometer um espaço de passagem que você pode ter no seu ambiente. Ela é muito interessante para conseguir essa opção de ter uma abertura lateral e também é possível que seja feita com tecidos tela solar, translúcidos e blackout. Essa aqui é a romana. A romana, ela também apresenta as opções de tecido tela solar, blackout e translúcido. E ela é muito similar à rolô, com o recolhimento para cima, mas ela tem também essas divisões, esses gomos.
Quando você aciona esse tipo de persiana, ela vai formando essas ondas. E ela também tem um detalhe interessante que você tem que pensar que quando ela toda recolhida, ela vai ocupar um espaço do seu vão. Então é interessante que ao fazer a medição para instalar essa persiana romana, a gente consiga deixar um espaço maior livre acima da janela para que quando ela estiver recolhida, ela não atrapalhe também o fluxo de ar ou mesmo a visibilidade da sua janela. Ela é uma das nossas campeãs de venda. Um outro modelo que também tem um recolhimento de cima para baixo é a plissada ou a celular. Qual que é a diferença entre as duas? A celular ela tem uma colmeia fechadinha e a plissada ela apresenta só a parte da frente. Ela tem um material, é feita com um material que parece ser muito frágil, muito delicado, quase um papel, mas é um material muito prático, que ela amassa e volta com muita facilidade. É uma persiana que tem um custo mais elevado e ela já tem mais limitações em opções de tecido. Então a gente só trabalha aqui com o translúcido e com algumas coleções em blackout. Repara que essa aqui é uma persiana celular porque ela tem essas colmeias fechadas. Se ela tivesse só esse movimento aqui da frente, ela seria uma plissada. É uma persiana que, dependendo da coleção, consegue conferir até um pouco de conforto acústico, porque as ondas sonoras vão circular por dentro desse espaço.